Olá, vamos falar então sobre conceitos e definições de programas, porém algumas informações antes são tanto quanto relevantes. A gestão de programas, do PMBOK, ela aborda então o ciclo de vida do projeto mais o ciclo de vida de operações. É um assunto pouco, em linhas gerais, pouco difundido. Talvez o portfólio esteja sendo um assunto um pouco mais difundido nos dias de hoje por conta da maturidade organizacional. Alguns acreditam que tem que ter essa passagem de projeto, programas e portfólios, e outras pessoas acreditam que dá direto de projeto, dá para portfólio. Então não é uma regra de mercado dizer que é um processo. Primeiro você faz gerenciamento de projeto, alcança maturidade, faz gestão de programa, alcança maturidade, faz gestão de portfólio. Não é uma regra, não é necessário seguir essa forma. E dependendo da maturidade organizacional, dependendo de como as empresas lidam com a sua realidade, ir direto para a gestão de portfólio é uma estratégia. Okay? Então aqui só para a gente lembrar, então a gente vai dar um zoom out agora, nesse conceito de programa. Então vamos passar por esse conceito de ciclo de vida de projeto, mas o nosso foco aqui é olhar a gestão de programa, ou seja, a operação, a produção, o produto, o produto quando ele está ativo no mercado. Então a gente vai olhar exatamente essa característica do mercado aqui em operação, ok? Fundamentalmente, a gente começa pelo que é programa, Esse aeroporto de Hong Kong, eu vou usar ele até o vídeo dele para falar um pouquinho do que é programa. Ele tem uma boa estratégia para falar sobre isso, mas existe um conceito por trás do programa que é fundamental, por definição, ok? O programa, ele tem uma característica de gerenciar um conjunto de projetos. Então você tem que, para você ter uma gerência de programa, a sua organização tem que ter um volume alto, um volume aceitável de projetos, Só que você vai gerenciar esse conjunto de projetos. Então você tem lá 200 projetos, então você vai separar esses projetos, vai agrupá-los de uma forma estratégica, tá? Só que você não gerencia um programa em termos de sucesso do projeto. Não que o programa não tenha que alcançar sucesso. Sim, o programa tem que alcançar sucesso. Mas a forma com que faz isso é um pouco diferente. Tá? Então, no caso da gestão de programas, é um grupo de projetos relacionados, de forma interdependente ou não, e aí eles são gerenciados de modo coordenado, para obter benefícios. Aqui eu quero colocar um ponto. Essa coisa do benefício em gestão de programa, que é a grande estratégia do programa. O programa, ele existe e não é para alcançar sucesso, alcançar resultado. Porque o sucesso, quem alcança é o projeto. Se eu tenho uma gestão de programa e tenho um conjunto de projetos, todos os meus projetos vão alcançar sucesso. Ponto. Como eu estou olhando na operação, eu estou buscando benefícios aqui que de forma isolada eu não iria alcançar esses benefícios. Tá? Então a gestão ela vai buscar uma obtenção de benefícios e controle que eles não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então eu vou juntar os projetos. Então é muito comum algumas organizações terem cestas de projeto. E essa cesta de projeto ela é um programa. Empresas como, por exemplo, HP utiliza muito gestão de programa, IBM utiliza muito gestão de programa, Lexmark utiliza gestão de programa, Xerox, empresas voltadas, a grande maioria delas voltada para serviços, vão utilizar a filosofia do programa. Algumas empresas, como por exemplo a Embratel, elas agrupam os clientes em clusters, então elas agrupam. Então, por exemplo, ela tem um programa chamado Programa de Finanças. O que é o programa de finanças? O programa de finanças é todos os projetos de todas as empresas relacionadas a banco. Ela tem lá uma cesta de TI, são todas as empresas voltadas para service providers, então elas estão ali dentro. Então ela agrupa, ela faz um agrupamento, porque quando eu tenho um grupo de projetos correlacionados, com uma característica de similaridade, eu maximizo os meus recursos. Então, o discurso de uma carteira financeira, de uma cesta financeira, ela é bem comum
né? É sempre foco na operação, o serviço não pode parar, então essa característica é muito importante. Então essa é a principal característica da gestão de programa, obtenção de benefícios que de forma isolada eu não alcançaria. Vou dar um exemplo, não é um exemplo feliz, eu sei, não é um exemplo bom, nunca foi em nenhum momento em termos de exemplo, mas é o melhor exemplo que eu tenho em termos de conceito, tá? Vou repetir, não é um exemplo bom pelo momento político que nós vivemos, mas é um exemplo, é o único que eu tenho. Então peço perdão antes de contar meu exemplo para ninguém ficar achando que eu estou fazendo alguma característica política. Mas vamos lá. Existe um projeto bem antigo, né, dentro da nossa cultura aqui chamado projeto, né, Fome Zero. O programa Fome Zero. O programa Fome Zero, quando ele foi criado, ele tinha uma lógica por trás dele que era a erradicação da fome. Então esse era o que carregava o programa Fome Zero, erradicação da fome. Se eu colocar em termos de palavras assim, em termos de contexto, o objetivo do Fome Zero é erradicar a fome. O objetivo do Fome Zero é erradicar a fome. Quando ele vai alcançar esse objetivo? Provavelmente você vai falar assim, nunca. Eu concordo. Mas se eu falar, o principal benefício do Fome Zero é a busca da erradicação da fome. O principal benefício do Fome Zero é a erradicação da fome. Então, ele é um programa que ele faz uma gestão de projetos que todos esses projetos juntos buscam a erradicação da fome. Vamos dar um exemplo. Ele tem o Bolsa Família, Leve Leite, Leve Gás, Leve Luz, Leve Saúde. Então ele tem uma série de pequenos projetos que, juntando todos esses projetos, o objetivo era erradicar a fome. Então, do Bolsa Família, a pessoa tem dinheiro, do leite, então com o dinheiro que ela tem, ela consegue comprar um fogão. Aí eu dou o leite, ela consegue esquentar o leite. Aí eu dou o gás, ela consegue ligar o gás. Ou seja, eu dou uma série de subsídios que eu busco erradicar a fome no médio e longo prazo. Então essa é a grande característica. Desculpa pelo exemplo, mas é que é um exemplo positivo pelo aspecto do desenvolver dele, tá? Independente da posição política de cada um de nós, mas é um exemplo esquecendo quem é o partido, esquecendo tudo, só considerando o programa em si. É um programa que tem características, né, que é uma estrutura, um conceito que tem características de projeto, de programa. Por exemplo, se eu desse um exemplo, que é um exemplo que eu conheço, que é o exemplo da HP, ela junta, por exemplo, uma carteira do Bank of America, né, que é um banco americano, uma série de gerentes de projetos em volta disso, algumas empresas associadas, e ela chama isso de gestão de programa, né? No caso, programa offshore. Você pega, sei lá, por exemplo, uma conta grande, imagina que a HP pega a conta da Claro e ela cria um gerente de programa para trabalhar dentro da conta da Claro, então todos os produtos relacionados à Claro ela vai colocar numa mesma cesta. Então existem várias formas que as empresas entendem e administram então esse conceito de programa, ok? Outra coisa importante também é o que é o gerenciamento do programa, né? É a gestão coordenada dos projetos ao longo de um período de tempo determinado para alcançar objetivos e estratégias do negócio. Foco aqui na palavra negócio, vou voltar aqui, porque veja, eu estou em operação. Né? A minha visão aqui do projeto é a visão de todos os projetos, mas eu tenho um olhar aqui na operação, existe uma importância aqui na operação. Então, essa característica de estratégia e alcançar, ou seja, a organização investiu num determinado projeto, esse projeto apresentou determinados resultados, né? Só que esses resultados só são vistos quando o projeto está em operação. Vou voltar no exemplo anterior da minha linha de montagem lá que eu falei da cervejaria. Então eu ampliei a linha de montagem, agora eu estou envasando, comecei com 20 mil garrafas por hora, agora eu estou envasando 23 mil garrafas por hora e meu projeto, né, minha linha de montagem comporta 80 mil garrafas por hora. Então alguém vai perguntar em algum determinado momento por que investimos num projeto X,
que ampliou a linha, né, de montagem de 20 mil para 80 mil, se estamos agora operando apenas com 23 mil, qual foi o motivo? Então é um projeto que, pela perspectiva da operação, é um projeto que não está dando o resultado que deveria dar, não nesse momento de análise, exceto se, e somente se, esse crescimento é um crescimento natural, que se espera em X meses alcançar 70, 80 mil garrafas por hora, ok? Só para a gente dar um exemplo. Então, vamos fazer algumas comparações em termos de conceito estrutural, para a gente fazer comparações entre o que é projetos e o que é programa. E aqui no meio, a gente tem multiprojetos. Por quê? Algumas organizações, elas têm uma série de projetos juntos e uma vez que ela gerencia alguns projetos juntos, ela acredita que ela está gerenciando um programa. Isso não é uma verdade absoluta. A gestão de programa, ela parte de outras premissas. Você vai ter o gerente de negócio, o gerente de mudança. Existem outros papéis envolvidos na gestão para que você tenha uma eficiente gestão de programas. Não é simplesmente porque eu tenho 20 projetos, eu agrupei 555, eu tenho uma gestão de programa. Não, você pode estar ainda no universo de multiprojetos. Você ainda não está numa visão de programas nem numa visão de projetos, você está no universo de multiprojetos, ok? Então, o objetivo do projeto é executar e fornecer um resultado, já sabemos disso. Multiprojeto é alocar recursos, gerenciar dependências. Já no caso do programa, o objetivo do programa, então, é criar e gerenciar produtos, processos e serviços. Porque, como eu disse, muitas vezes a gestão de programa, como ela vai para a operação, ela se preocupa com o resultado do projeto na operação, como o projeto está rentabilizando, está sendo operacionalizado, então produtos, processos e os serviços que são gerados. E aqui a gente sempre vai ver essa seta aqui mostrando, né, que nessa direção a complexidade sempre aumenta. É mais complexo você gerenciar um conjunto de projetos. Aqui nós estamos falando de um perfil gerente-programa, ok? Com relação a foco, tático, multiprojeto tático, programas tático e já um pezinho no estratégico, né? Porque o objetivo dele é estar alinhado com o negócio. Então o foco já muda um pouco, ele já tem um foco, um objetivo mais no estratégico. Com relação ao planejamento, projeto é curto e médio prazo, é imediatismo. Multiprojeto, idem, curto e médio prazo, também é um conjunto de projetos. Programa, médio e longo. Porque já estou preocupado com a operação, então o meu planejamento ele já é um planejamento de longo prazo. Nós estamos falando de longo prazo aqui, projetos superiores a 1 ano e meio, projetos superiores a 2 anos, projetos superiores a 3 anos, ou relações de projetos e projetos que se intercambiam. Por exemplo, eu posso gerenciar por projeto uma montagem de uma hidrelétrica, pode ser um programa. Então eu tenho desde o momento da terraplanagem até a operação da usina. Então, como que isso ocorreria? Então, teria o projeto terraplanagem, quando ele terminar, começa um projeto de preparação de terreno, aí começa, ao mesmo tempo, começa um projeto de viabilidade de equipamentos, começa um outro projeto de conexão elétrica. Então, uma série de projetos, alguns vão dar em paralelos, vão ter dependências um do outro, uns na fase de a 75% de um projeto, o outro pode começar. Então, a gestão de programa, ela vai olhar no longo prazo. Com relação à responsabilidade, do gerente de projeto, lembra a habilidade de responder? Gerente de projeto como apoio dos gerentes funcionais, então ele busca o apoio dos gerentes funcionais, gerentes organizacionais, gerentes da empresa. Aqui no multiprojeto, com apoio já do escritório de projeto, futuramente vamos falar um pouquinho mais de PMO, mas só para a gente não deixar a palavra solta aqui, escritório de projeto é uma área ou um departamento dentro da organização que tem o papel e a responsabilidade de criar ferramentas e técnicas que suportem a gestão de projeto. Então ele tem uma preocupação em criar métodos, processos e procedimentos que vão suportar o gerenciamento de projeto e também gerar indicadores, gerar informações de resultados dos vários projetos. E no caso do programa, a responsabilidade em relação ao programa, gerente do programa, apoio dos gerentes funcionais e do escritório de projeto. Então ele tem toda essa necessidade aqui, tanto do apoio das equipes funcionais, como apoio dos gerentes de projetos, como das gerentes funcionais, tá? Então aqui, um momento bem importante para a gente de definição, Então o gerenciamento de programa busca então maximizar benefícios.
Então, se você vê na sua organização uma oportunidade de desenvolver uma gestão de programa, você tem que obrigatoriamente buscar essa maximização de benefícios, ou seja, agrupar os projetos para que eles gerem valor, para que eles gerem um resultado que de forma isolada eu não teria. Então não é muito fácil a gente conseguir fazer uma gestão de programa exatamente por isso, assegurando que os recursos estratégicos, né, sejam alocados de forma a trazer o máximo de benefício estratégico, que de forma isolada não. Trazer o máximo benefício, ok? O maximizar aqui o máximo benefício. Então o que busca? Né? Um equilíbrio ótimo, né, entre custo baixo e benefício alto. Então esse agrupamento, eu vou agrupar recursos, eu vou agrupar pessoas, vou agrupar uma série de facilities, de estrutura que vão me atender então a minha necessidade organizacional, a necessidade do negócio, ok? Então, em termos de definição, isso é super importante para que a gente entenda. Apenas, né, com o objetivo aí de dar uma visão um pouquinho mais alargada sobre o conceito, eu trouxe aqui para a gente o aeroporto de Hong Kong, tá? É um exemplo interessante sobre gestão de programas, né? Então a gente consegue olhar o aeroporto de Hong Kong e entender a gestão de programas após isso, pela característica de como ele foi construído, pela característica de como o projeto foi feito, um projeto de 9 anos, né? Um projeto bastante ousado. Então vamos dar uma olhadinha e na sequência então eu volto a falar sobre essa característica. A proposta foi um choque. Ela exigiria a construção de uma nova ilha no Mar do Sul da China. Na ilha, seria construída uma maciça infraestrutura de apoio capaz de receber os maiores jatos do mundo e o maior terminal de passageiros da Terra. Mas esse grande aeroporto era apenas uma pequena parte do projeto. Para agilizar o tráfego de passageiros e carga no aeroporto, o projeto também previa 35 quilômetros de autoestradas e túneis e um novo sistema ferroviário de alta velocidade, além da mais longa ponte dupla suspensa do mundo. Os urbanistas sabiam que, sem um novo aeroporto, a segurança e a economia de Hong Kong corriam um sério perigo. Percebe então, no aeroporto de Hong Kong, nós vimos aí, vai ser construído um aeroporto, uma ponte, né, a ponte mais alta, rodovias, é um sistema de trem, né? Agora imagina tudo isso acontecendo de forma desincronizada, né, sem uma gestão única. Então o benefício que eles querem é o negócio de Hong Kong, no aeroporto, a velocidade que vai entrar principalmente, se alguém quiser ver, seria do National Geographic, né, aqueles mega construções, e aí vocês vão perceber que ele vai falar sobre o sistema de transporte de cargas, né, que é o grande business dele lá, vendas, né, importação e exportação, pessoas, transporte de pessoas, e aí eles aproveitaram, né, que o aeroporto tinha uma série de características, colocaram um sistema inteligente, transporte de cargas e uma série de coisas. E por fim, o prazo foi tão apertado que quando uma aeronave decolou de Nova York, se não me engano, foi feito todo o processo de transportar a torre, porque tinha uma tecnologia na torre que não daria para duplicar, eles tinham que transportar todo o equipamento de torre e segurança de um aeroporto para outro. É fantástico, vale muito a pena, já é um vídeo aí de 49 minutos e vocês vão ver claramente a gestão de programa ocorrendo, vocês vão ver inúmeros projetos correndo de forma mais ou menos síncronas, né? E alguns projetos meio assíncronos ocorrendo. Então, por exemplo, faz a terraplanagem, aí começa a fazer a rodovia tem um problema, aí tem que explodir uma região para aterrar a rodovia, bem depois que começa a ser construído a ferrovia. Então você vê vários projetos ocorrendo em fases diferentes, em momentos diferentes, alguns com uma interdependência, e o último projeto a ficar pronto é o aeroporto, o último projeto de todos é a construção física do aeroporto, é o último que fica em operação. Aí tem um sistema de informação e tudo mais. É um exemplo, então,
que a gente consegue então ver a gestão de programa, né? Você vê vários projetos ocorrendo e por que operação? Também, depois que o projeto entra, que o aeroporto entra em operação, tem alguns equipamentos, né, que eles tiveram que criar exclusivamente para o aeroporto, para transportar os contêineres de teto, porque o telhado tinha uma característica, criaram equipamentos específicos, únicos exclusivamente para atender o projeto, e depois esses equipamentos acabaram, né, ficando em operação para atender a operação do aeroporto. Então é bastante interessante mesmo o aeroporto de Hong Kong. E aí, então, de uma forma mais charmosa, né, demonstra então o que é o gerenciamento de programa para a gente, né? E aí, né, o programa, né, como você define, agora a gente definindo, conceituando, né, programas e projetos. Então, projeto é o esforço temporário, que a gente já viu. Programa, um grupo de projetos subsidiários, um grupo de projetos, né, subsidiários e atividades de programa relacionadas, gerenciado de forma coordenada. Então, fundamentalmente, eu agrupo uma série de projetos. Eu também tenho atividades que não necessariamente estão relacionadas ao projeto, mas pequenas atividades. Vou dar um exemplo interessante de uma gestão de programa. Nós sabemos que de tempos em tempos, né, as empresas têm o hábito de trocar os softwares das empresas por versões mais atuais, né? Isso pode se cair por uma gestão de programa. O quê? Porque a primeira vez que é feito é uma atualização e à medida que novas versões vão saindo, a gestão de programa cria um novo projeto, mas tem as pequenas atualizações. Essas atualizações são atividades, então a gestão de programa cuida disso, tá? Visando obtenção de benefícios que não estariam disponíveis, gerenciados isoladamente. Então, em termos de definição. Escopo, né? Qual é o escopo, né? Qual é o trabalho, qual é o esforço de um projeto? O projeto tem objetivos definidos, o escopo é elaborado progressivamente ao longo do ciclo de vida do projeto. Foi aquilo que a gente falou em escopo. Em programas, o programa tem um escopo que abrange o escopo dos componentes do programa. Os programas produzem benefícios para uma organização ao garantir que as saídas e resultados dos componentes do programa sejam entregues de formas coordenadas e complementares. Então, os escopos são colocados de formas integradas e complementares, em momentos e fases diferentes, porque o escopo não necessariamente é linear. Com relação à mudança, né, como é o universo da mudança em projetos, o gerente do projeto espera mudanças, né? Esperam mudanças e implementam o processo para manter as mudanças gerenciadas e controladas, né? Então, os gerentes de projeto sabem, né, que durante o ciclo de vida do projeto vão ocorrer mudanças, eles esperam essas mudanças, né, de uma forma não muito grata, porque em direção de projeto, o objetivo do projeto é cumprir realmente o objetivo dele no curto prazo, mas de uma forma ou de outra a gente sabe que vai ocorrer mudança. Já no programa é uma visão um pouquinho diferente. O programa são gerenciados da forma que aceitam as mudanças e se adapta a elas conforme necessário. Porque, veja, a gente está falando de um projeto de 9 anos, um projeto de 10 anos, um projeto de 11 anos. É importante a mudança, porque tem que adaptar a um novo cenário. Então, um projeto que, de repente, ele era prioridade, ele deixa de ser. Tem projetos que entram no programa, tem projetos que saem do programa por uma questão de estratégia de médio e longo prazo, para otimizar a entrega de benefício à medida que os componentes do programa entregam resultados ou saídas. Então, aqui em programa, e também o programa tem uma visão um tanto quanto ruim pela perspectiva de gestão de projeto, que assim, como o programa analisa o todo, né, então ele parte de um conceito estatístico. Então, se ele tem 10 projetos, né, e 9 projetos estão bem e um projeto está ruim, na média todos estão bem. Então, existe aquela máxima, né? Se você come 2 frangos e eu não como frango nenhum, na média cada um comeu 1. Então a gestão de programa tem essa característica também de validar o todo e não o parcial, tá? Com relação ao planejamento, os gerentes de projeto elaboram progressivamente informações de alto nível em planos detalhados ao longo do ciclo de vida. Como é elaborado progressivamente, o que eu vou fazer muito distante, né, o que está muito distante de mim, eu não tenho um detalhamento muito grande, mas o que está no curto prazo eu vou detalhando, né, da medida que for acontecendo. Os programas são gestados usando planos de alto nível que monitoram as interdependências. Então, eu fico muito mais olhando a relação entre projetos e atividades do que me preocupando com a execução do projeto, porque quem se preocupa com a execução do projeto é o gerente de projeto. Eu tenho que perceber
como um projeto afeta outro e outras atividades. Programas dos componentes do programa, os planos de programa também são usados para orientar o planejamento em nível de componente, né? Então, os planos de projeto avaliam também as performances dos componentes, né? Com relação ao gerenciamento, o gerente de projeto gerencia a equipe do projeto para cumprir os objetivos, então foco na equipe. Os programas são gerenciados por gerente de programa, que garante que os benefícios do programa sejam entregues conforme esperado, coordenando as atividades dos componentes. Então aqui, em termos de gerenciamento, mais uma vez, como eu estou preocupado com o planejamento como um todo, no gerenciamento é a mesma coisa, eu tenho que olhar e fundamentalmente aqui, não está de uma forma muito clara, mas eu tenho que perceber o quanto isso está alinhado com o negócio, né? Se os projetos estão se perdendo durante o ciclo de vida e se desalinhando com o objetivo da empresa, se desalinhando do objetivo do negócio, ok? Monitoramento. Os gerentes do projeto monitoram e controlam o trabalho de produzir os produtos, serviços ou resultados que o projeto pretende produzir. Então, eu fico monitorando, né? Então, o ciclo de vida no projeto, eu fico monitorando a relação entre fases e garantindo, né, ser um principal facilitador para que as coisas ocorram. Já em programa, o gerente do programa monitora o progresso dos componentes do programa para garantir as metas gerais. Então, não estou preocupado no resultado específico do projeto, sim em alcançar, maximizar o recurso. O orçamento e os benefícios do programa serão cumpridos. Então, ele tem uma preocupação, cada projeto, vamos imaginar que eu tenho um projeto gastando 10 e outro projeto gastando 15, eu estou analisando a média, então não analisando quem cuida do detalhe do custo do projeto, é o gerente de projeto, eu tenho que me preocupar com o orçamento inteiro. Então, a minha preocupação, eu posso até, como gerente de programa, tirar um projeto da minha carteira, porque ou ele pode estar gastando muito, ou ele pode não estar alcançando o objetivo dele, ou pode ter sido desalinhado com a necessidade da organização. Para a gestão de projeto, isso é ruim, porque a gestão de projeto vai se sentir meio que prejudicado em relação a isso, mas é a característica do programa, é isso daí. E fundamentalmente, só para a gente finalizar aqui essa linha de definições, com relação ao sucesso, né? Como que sucesso é medido em projeto. O sucesso então é medido por qualidade do projeto e do projeto, cumprimento de prazos, conformidade com o orçamento e grau de satisfação do cliente. Então, eu estou preocupado de projeto por projeto, né? E o cumprimento de prazos e conformidade. Já o programa, o sucesso de um programa é medido pela capacidade do programa de entregar seus benefícios para uma organização e pela eficiência e eficácia, né, para alcançar esses mesmos benefícios. Então, aqui, eu estou citando muito a palavra benefício, porque é pouco comum fazermos gestões por benefício, nós fazemos muito gestões por resultado. E aqui a gente tem que se distanciar um pouco da gestão de resultado e focar um pouco na gestão do benefício, dessa maximização. Não que, né, o resultado não seja importante, claro que é, porque a gente está em busca de um resultado organizacional. Mas quando eu for criar índices de atendimento aqui, índices de performance, eu tenho índice de tempo? Tenho índice de tempo. Está variando, quanto que está variando o meu planejamento. Eu tenho um índice de custo? Eu tenho um índice de custo. O meu custo está acima ou está abaixo do meu planejado, né? Eu tenho performance do projeto, quanto de fato ele está entregando, eu tenho a performance do meu projeto, eu tenho que fazer essas análises. Mas eu tenho que criar índices de desempenho que analisem essa eficiência e essa eficácia em relação aos benefícios gerados. Lembra do cenário? Mais ou menos com isso. Estou entregando no tempo que eu deveria entregar? Está chegando na oportunidade que deveria chegar? Ou estou chegando antes? Ou estou chegando depois? Ou não estou conseguindo maximizar? Ou os benefícios que o programa está gerando não estão gerando valor? De repente ele está gerando benefício, mas num momento errado, num time errado que não está gerando valor. Então é obrigado a rever toda a estratégia organizacional para que a gente tenha uma melhor execução. Ok? E aí, para a gente entender um pouquinho, né, desse ciclo de vida de projetos e programas, considerando projetos de complexo, né? Então eu tenho projetos com alta complexidade, né, e programas. Então a gente vai considerar aí programas, né, projetos ali acima de 18 meses, maior do que 2 anos, a gente vai considerar como programas. Quando eu tenho um conjunto de projetos que é desse período aí, ou eles alinhados vão atender, vão ter um comprimento maior do que isso. Projetos aí inferiores a 6 meses, projetos pequenos entre 2 meses, 6 meses e 18 meses, projetos mais ou menos maiores, né, que tem uma complexidade maior, então baixa complexidade,
média complexidade, alta complexidade, né? Em termos de que tipo de metodologia e ferramentas que você vai utilizar. Então é muito importante a gente começar a entender um pouquinho dessa característica do programa. Como vocês podem perceber, não é muito comum você ouvir no mercado gerente de programa. O PMI tem uma certificação, né, chamada para programa, assim como ele tem a PMP, ele tem a PGMP, que é uma certificação para gerente de programas. Temos pouquíssimos no Brasil PGMP, exatamente pela complexidade da certificação e também pela complexidade do mercado em absorver esse tipo de profissional. Okay? As empresas hoje estão navegando entre projetos, programas e portfólios. Tem algumas empresas que estão adentrando esse modelo de programas. Então é importante você saber, é importante você conhecer, saber que existe essa ferramenta, saber que existe um livro que fala sobre isso, e técnicas e ferramentas específicas para fazer gestão de programa. Posso dizer para você que 60% a 70% da gestão é muito parecida com o projeto, mas as características que diferenciam são bastante estratégicas mesmo, são características bem importantes que tornam completamente diferente aí a sua eficiência, a sua eficácia na gestão, ok? Então, dando sequência a isso aí,